Antes de passar para o tema da nossa palavra, o tema de hoje, se você puder anotar, nós vamos falar sobre a provisão de Deus e sobre a aprovação de Deus. Então, nos próximos 40, 50 minutos, eu quero conversar com você sobre esse tema que é central no Evangelho. Porque a provisão e a aprovação de Deus, elas caminham juntos, mas elas são muito diferentes. A provisão de Deus fala sobre aquilo que nós recebemos, mas a aprovação de Deus é daquilo que nós entregamos a Ele. Então, todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa caminhar com uma tenda e com um altar. Repita comigo, tenda e altar. O bispo Erasmo ministrou sobre isso na conferência. É na tenda que nós guardamos a provisão de Deus, mas é no altar que nós recebemos a aprovação de Deus. A Bíblia diz que quando honra sobe, honra desce. No altar a honra sobe, mas é na tenda que a honra desce. Então, a provisão e a aprovação de Deus, elas caminham juntas. Eu quero te dar um exemplo. A Bíblia diz que Moisés estava com sede no deserto, com 3 milhões de pessoas. Eu não sei você, mas alguém com sede é um problema. 3 milhões de pessoas, mulheres, crianças, idosos, com sede é um problema muito grande. Vocês concordam comigo? Então Moisés foi orar, dizendo, Deus, o Senhor me trouxe para um deserto, com 3 milhões de problemas me acompanhando. E esse povo está com sede, como é que eu vou arranjar água para essa multidão? E Deus falou, olha, está vendo aquela rocha que está ali na frente? Se você tocar na rocha, a água vai sair dela. Obrigado. Outro que está solteiro, mas é do Arena. Se você tocar naquela rocha, aquilo que você precisa, que é a minha provisão, vai sair. Só que Moisés já estava estressado com a situação. Milhões de problemas, milhões de pessoas reclamando, nós estamos com sede, seria melhor que nós tivéssemos morrido no Egito. Então Moisés, chateado com a situação, ele pega o cajado que Deus tinha entregue e ele fere a rocha, ele bate na rocha com toda a sua força. E a água sai, a provisão de Deus sai da rocha. Mas Deus fala com Moisés, olha só, porque você me desobedeceu e não tocou na rocha, você feriu a rocha, você bateu na rocha, você teve a provisão, mas não teve a minha aprovação. Então, provisão de Deus e aprovação caminham juntos. Só que o mais importante não é a provisão de Deus te alcançar, é a aprovação de Deus te alcançar. Então, muitos de nós passamos a nossa vida desfrutando da provisão de Deus, mas sem o altar, que é o lugar de aprovação. A maioria de nós, quando damos início ao nosso ministério, quando nós damos início à nossa vida com Deus, nós estamos super empenhados com o altar. Nós queremos servir na igreja, nós queremos trabalhar na igreja, nós não perdemos uma oportunidade de adorar, de celebrar, de ofertar, de dizimar, participamos de todos os desafios e glória a Deus por isso. Então o altar está pertinho, o lugar da aprovação está pertinho, está caminhando conosco. A gente sai do revisão de vida apaixonado. Fazemos o devocional, lemos 2, 3, 4 capítulos por dia. No momento do louvor e da adoração, né, Mateus? A gente levanta as mãos e adora. Mas parece que depois de uns anos, quando a provisão de Deus alcança a nossa casa, quando a provisão de Deus alcança a nossa tenda, quando nós estamos dentro desse ambiente de provisão, as coisas estão prosperando, o casamento que estava muito mal agora está indo super bem, os filhos estão na presença de Deus, os negócios estão melhorando, as coisas estão indo muito bem, a nossa tenda está cheia. Nós acabamos por nos esquecer do altar e ele fica para trás. Então, ir ao culto toda semana já não é tão importante, ir à célula toda semana já não é tão importante, ir ao discipulado toda semana já não é tão importante, e o altar vai ficando para trás, e o lugar de aprovação de Deus vai ficando para trás. E nós nos habituamos e tornamos a provisão de Deus um ídolo da nossa vida. Nós nos apaixonamos por aquilo que Ele nos dá, e não por quem Ele é mais. Quando você veio para Jesus, você veio por quem Ele é, e não por aquilo que Ele podia fazer em você. Só que depois de uns anos, aquilo que Ele nos dá, a provisão, tudo isso vai nos apaixonando, vai tomando conta do nosso coração, e nós nos tornamos super viciados até no nosso ministério. E nós só buscamos a Deus. Eu vigio muito o meu coração com isso, Binho. Porque eu estou o tempo todo dizendo, Deus, eu não posso entrar em um lugar onde eu só te busco quando eu vou pregar, onde eu vou me preparar na palavra só quando eu vou ministrar. Isso precisa fazer parte do meu dia a dia. Porque não é sobre aquilo que o Senhor pode fazer em mim ou através de mim, é sobre quem o Senhor é. É sobre quem o Senhor é. Então eu não estou buscando apenas a tua provisão, eu quero buscar a sua aprovação. Eu quero chegar diante do trono de Deus, eu quero ver você lá. Um dia nós estaremos lá. Um dia nós estaremos lá, eu e você. E eu quero fazer parte do grupo que ele diz assim, olha, servo bom e fiel. Foste aprovado. As suas provas passaram pelo fogo. E elas foram purificadas e não queimadas. Sobre isso, quero te exortar essa manhã. Te dizer que nunca perca o momento de louvor e adoração. Nós temos bandas maravilhosas. Louvor cristocêntrico.
louvor cristocêntrico, um telão desse tamanho com a letra passando. Não fique com a boca fechada, não perca esse momento. Nenhum momento de adoração é como o outro. Todos os momentos de adoração são únicos, imprescindíveis, importantíssimos. Trabalham a vida de Deus em nós. Eu tinha uma palavra pronta para hoje de manhã, e mais uma vez o Espírito Santo atrapalhou tudo. Estava orando em casa quarta-feira, o Espírito Santo, não é isso aí não. Tá bonitinho, tá enxutinha a mensagem, fácil de pregar, não precisava nem olhar para o tablet, não é isso não, é outra coisa. Olha lá, 1 Samuel 8, eu falei, ai Jesus, não. Estou lendo só o Novo Testamento, lá vai o Senhor me levar para o Velho Testamento. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, uma palavra de Deus para mim e para você essa manhã. Algo de Deus para mim e para você essa manhã. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Se você tiver caneta, lápis, sublinhe algumas partes desse texto que eu vou te dizer, por favor. O verso 1 diz: Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba. Mas não eram como seu pai, eram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. No verso 5. Eles disseram: Olhe, o Senhor está idoso e seus filhos já não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre em todas as outras nações. Verso 6. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu, atenção ao verso 7. Faça tudo que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitam como seu rei. Verso 8. Desde que os tirei do Egito, repita comigo, desde que os tirei do Egito, até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Repita comigo, agora tratam você da mesma forma. Sublinha a parte A do versículo, desde que os tirei do Egito, e a parte B, agora tratam você da mesma forma. Deus ele faz duas afirmações muito fortes no verso 8. A primeira delas é, desde que os tirei do Egito. Então Deus não estava comunicando para Samuel apenas um período de tempo. Nós sabemos que de Moisés a Samuel há um espaço de tempo de 400 anos. Okay? Muito semelhante ao tempo que a nação de Israel ficou no Egito escravizada, 400 anos. E quando Deus fala com Samuel, olhe, o meu povo, desde que os tirei do Egito, está em Êxodo capítulo 3, quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente. Nós acabamos de cantar que a sarça pegou fogo e não se consumiu. É sobre Êxodo capítulo 3 que nós estávamos cantando. Moisés no capítulo 4, ele volta para o Egito. E há uma sequência de eventos muito importantes que acontecem nesse intervalo de 400 anos. Então Deus não estava falando apenas sobre um tempo cronológico, mas sobre uma sequência de eventos que mostravam a provisão de Deus. E o comportamento das pessoas era que, diante da provisão de Deus, eles estavam sendo reprovados no seu comportamento. Ou seja, eles viram a mão de Deus, eles viram a provisão de Deus, mas o relatório que Deus dá a Samuel, que é o profeta, que é a voz de Deus na terra, foi: mesmo desfrutando durante 400 anos da minha provisão, eles não têm a minha aprovação. Eles me rejeitam e agora estão tratando você da mesma forma. Isso é muito forte. Arthur, quais eventos ocorreram? A partir de Êxodo capítulo 4, a Bíblia diz que Moisés, ao chegar no Egito, ele fala com o faraó: deixa meu povo ir para adorar a Deus. E o faraó não deixa, vocês conhecem a história, e acontecem as 10 pragas do Egito. E a última delas nós comemoramos domingo passado. A Bíblia diz que a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E a Bíblia diz que havia um processo que todo judeu deveria fazer, para que o seu primogênito não morresse quando o anjo da morte passasse no Egito. E o processo que deveria ser feito é que cada um deles deveria sacrificar um cordeiro, Páscoa, e passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, para que quando a morte passasse, saltasse pelaquela casa e a morte não entrasse dentro dela, porque o sangue do cordeiro estava sobre aquela casa. Então nenhum primogênito de Israel morreu na 10ª praga, porque o único primogênito que Deus sacrificaria seria o seu próprio filho. Deus não matou Isaac, Deus não matou os primogênitos de Israel, mas Deus sacrificou o seu primogênito em uma cruz por amor a mim e a você. Foi isso que nós cantamos, Ele me ama. Nós cantamos o que a palavra diz o tempo todo hoje de manhã.
Então, enquanto você canta, você está declarando as verdades eternas da palavra de Deus. Cante, adore, verbalize. E depois que eles saíram do Egito, experimentaram, eles viram o mar abrir com Moisés, sob a liderança de Moisés. Quando eles tiveram fome, a Bíblia diz que o maná caiu do céu para os alimentar. E esse maná caiu do céu durante 40 anos. Quando eles queriam carne, as codornizes trouxeram carne para eles. Quando eles tinham sede, a água saiu da rocha. Então eles viram o tempo todo a provisão de Deus. A Bíblia diz que durante o dia uma nuvem cobria a nação de Israel, ok? Trazendo sombra e direção. E durante a noite uma coluna de fogo os guiava no deserto. Era uma bússola, era a bússola de Deus para eles. Trazendo claridade, trazendo calor no frio do deserto. Eles viram a provisão de Deus em todo o tempo. Depois de 40 anos, a Bíblia diz que as roupas do corpo deles cresciam juntos. Tem noção? Amém, mulheres? Já pensou? Ganha uns quilinhos, cresce junto, emagrece, toma um monjaro, a roupa encolhe junto. Glória a Deus. A sandália crescia junto com o pé. Provisão de Deus. Repita comigo, provisão de Deus. Moisés morre, a provisão não acaba. Josué assumiu a liderança. A Bíblia diz que da mesma forma que Deus abriu o mar vermelho para Moisés, abriu o rio Jordão para Josué. Josué conquistou a terra prometida. As muralhas de Jericó caíram sem que ninguém levantasse uma espada. Provisão de Deus. A Bíblia diz que passou o tempo. A Bíblia diz em Josué capítulo 10 que quando Josué perseguia os seus inimigos, o sol e a lua pararam. O dia foi mais longo do que nunca. E nunca mais, Deus falou, nunca mais se repetirá um dia como este. Onde eu parei o universo para que meu propósito se cumprisse. Através de Josué. Provisão de Deus. Depois que Josué morre, dá-se início ao tempo dos juízes. Gideão, Débora, Sansão. Vocês conhecem as histórias. Provisão de Deus. Deus provendo o tempo todo, levantando representantes para que cuidassem do povo, para que exortassem o povo, para que trouxessem direção ao povo. Em todo o tempo, 400 anos, Deus levantou profetas, Deus levantou sacerdotes, Deus levantou líderes, Deus levantou muita gente muito importante. E o relatório, depois de 400 anos, que Deus dá a Samuel: esse povo tem me abandonado, esse povo tem me rejeitado, esse povo está te tratando do jeito que eles me tratam. Próximo verso. Vamos voltar ao verso 7. Perdão, verso 8. A primeira afirmação foi: desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. A segunda afirmação: agora eles tratam você da mesma forma. Diz uma coisa muito importante. Muito importante. As pessoas tratam os líderes que Deus levantou da mesma forma como elas tratam a Deus. Só que como é impossível atingir a Deus, atingem quem Ele levanta. O nome disso é desonra. 1 João capítulo 4, verso 20 e verso 21, diz o seguinte. 1 João 4, 20 e 21 diz assim: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu próximo. Então, é impossível nós dizermos que amamos a Deus e desonrarmos quem Ele levanta. Você nunca verá um povo que ama a Deus desonrando quem Ele levanta. E você nunca verá um povo que rejeita a Deus honrando e cuidando quem Ele levanta. Quer perceber o comportamento da igreja com Deus? Observe como elas tratam os líderes. Elas honram, respeitam, ou são maledicentes, falam mal? Pois tanta gente para o Senhor levantar, e Deus levantou logo aquele ali. O que acontece nos bastidores? O que acontece? Quais as conversas que acontecem depois que o culto acaba? Isso revela muito como está o nosso coração diante de Deus. Nós tratamos o outro no mesmo nível que nós nos relacionamos aqui. O nosso relacionamento horizontal reflete o nosso relacionamento na vertical. Você é bom ou ruim de relacionamento? Isso fala muito sobre como é que está a sua vida com Deus.
Você tem facilidade de se relacionar com as pessoas da igreja? Você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas do teu trabalho? Como é que tem sido o teu comportamento na tua célula, no teu discipulado? Ou acaba o culto, você joga aquela bolinha ninja e some. Até domingo que vem. Como é que é o teu comportamento? Quantos amigos você tem tido? Isso revela muito como é que está o teu coração diante de Deus. A maneira como nós nos relacionamos como igreja reflete nosso relacionamento com Cristo. Bora para o amém. Amém? Esse princípio de 1 João capítulo 4 é impossível nós amarmos a Deus a quem não vemos, sem amar e servir ao nosso próximo a quem vemos. Quer provar para todas as pessoas que você ama a Deus? Honre quem está ao seu lado. Ame quem está ao seu lado. Proteja quem está ao seu lado. Cuide dos seus. Cuide da sua casa. Cuide dos seus amigos. Tenha bons relacionamentos. Tenha boas alianças. As pessoas ficam na igreja, atenção, consolidadores e líderes. As pessoas ficam na igreja por dois motivos. Ou porque elas arranjam o que fazer, ou porque elas arranjam amigos. As pessoas, elas mudam de igreja com muita frequência porque elas não conseguem ter raízes profundas. E por que não tem raízes profundas? Porque não tem amigos. E porque não conseguem fazer as coisas. Elas chegam, participam e vão embora. Participam do culto e vão embora. No próximo domingo, participam do culto e vão embora. No terceiro domingo, deu dor de cabeça, ela fala assim, eu não sou importante se eu faltar. Não vou mais. No quarto culto, eu não fui importante no último porque ninguém me ligou. Por que ninguém ligou? Porque não tinha amigos. Porque não estava em uma célula. Então você precisa fazer falta na sua ausência. E quando alguém falta, você tem que olhar assim, cadê fulano? Não veio. 13h, na hora do almoço. Tudo bem, amigo? Senti tua falta hoje de manhã. Próximo domingo quero te ver lá. Vou te pagar um café com pão de queijo. Você é muito importante. Então, a maneira que nós honramos a Deus é a maneira que nós honramos o nosso próximo. Como é que está o teu comportamento? E essa resposta de Deus a Moisés, a parte B do verso 8, eles tratam você da mesma forma como eles me tratam. Isso é muito sério. Então, marque na Bíblia, marque na sua Bíblia, 1 Samuel 8:8, marque, medite nesse versículo sempre. Deus, como é que eu estou tratando o meu próximo? Deus, como é que nós estamos nos relacionando? Deus, eu sou ruim de roda para relacionamento, então me ajude. Eu preciso melhorar o meu relacionamento com o Senhor, eu preciso melhorar o meu relacionamento vertical, para que o meu relacionamento horizontal também seja curado. Amém? Vamos voltar ao verso 7, 1 Samuel 8:7. Esse versículo ele fala do principal problema da nação de Israel em toda a sua trajetória. Vamos ler outra vez. O Senhor lhe respondeu, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Repete comigo, como seu rei. Queridos, se tem uma característica que fala muito sobre quem Deus é o governo. Deus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Isso. O seu Deus é o rei sobre todos os reinos, sobre todos os governos. Quando a nação de Israel rejeita a Deus como rei, o que ele está dizendo? O que Deus está dizendo? Eles não confiam em mim, porque eles não podem, neste momento, me ver ou me tocar. Preste atenção. Todas as vezes que alguma coisa ocupa o lugar de Deus no nosso coração, algo material ocupa o lugar de Deus no nosso coração, e isso se torna um ídolo. Quando a nossa confiança está naquilo que Deus nos deu, por exemplo, uma boa conta bancária. Quando a nossa confiança está no dinheiro que está na nossa conta, e não em Deus, nós até amamos a Deus. A nação de Israel participava de todos os cultos, de todas as festas, de todos os sacrifícios, de todas as coisas. A diferença era, o coração deles estava naquilo que era material. O coração deles estava na provisão de Deus. É por isso que eles não eram aprovados. A nossa confiança está firmada em quê? Naquilo que Deus pode nos dar ou em quem Ele é? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não o vimos. Nenhum de vocês aqui viu Jesus. Mas se você crê que Ele existe, que Ele morreu em uma cruz há 2000 anos pelos seus pecados e que um dia Ele voltará. Bem-aventurado aqueles que não viram
e creram. Portanto, a tua confiança precisa estar nele, ainda que você não o veja, não possa tocá-lo, mas você crê que ele é real e que um dia ele voltará. A confiança do povo de Deus é essa. Jesus está vivo. O que a nação de Israel fez, exatamente o contrário a isso. O que nós lemos no verso 7, eles me rejeitaram como seu rei. Olha só o texto, Salmo de número 115, do verso 4 ao verso 9, diz assim: seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro formado por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aquele que faz ídolos e nele confia, são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Texto maravilhoso. Texto maravilhoso. A nossa confiança não está no ouro, a nossa confiança não está na prata, a nossa confiança não está na provisão de Deus, está em Deus que é o provedor. E ainda que Ele não venha trazer a provisão, glória a Deus por isso. A porta aberta é Ele, a porta fechada é Ele. Se Ele fizer é Deus, e se Ele não fizer, também é Deus. Ele é rei, o governo é dele, a autoridade é dele, glória a Deus por isso. Ele é Deus, porque a nossa confiança está nele. Se nós olharmos para a história da igreja primitiva, meu Deus, se nós considerarmos que Deus só é fiel se Ele nos livrar do mal, misericórdia. O que nós diríamos aos apóstolos, hein? O que nós diríamos para Pedro, para Paulo? O que nós diríamos para Timóteo? O que nós diríamos para Estevão? O que nós diríamos para João, para Tiago? Todos eles, com exceção de João, foram martirizados. A história da igreja é uma história de mártire. Se o evangelho chegou até nós, se a mensagem perdurou durante 2000 anos, é porque homens e mulheres valentes foram até o momento mais difícil das suas vidas, foram até a morte, para que a mensagem do evangelho chegasse a mim e a você. Passaram por perseguições, por dias maus, terríveis. Então, queridos, a provisão de Deus é muito menos importante do que a aprovação de Deus. Adivinha só, aonde os 12 apóstolos estarão? No lugar de aprovação. Eles não estavam preocupados com a provisão. Ou você acha que alguém está preocupado? A história da igreja primitiva conta que foram crucificar o apóstolo Pedro. Ele falou, não, eu não mereço ser crucificado como meu Senhor. Põe a cruz de cabeça para baixo. Entendeu? A oração não foi, Deus me livra. Um homem que a sombra, Pedro passava, o sol projetava, as pessoas, os enfermos eram colocados na calçada. Então Pedro estava andando na rua, o sol batia, a sombra projetava e a sombra de Pedro ia curando as pessoas. Se Pedro orasse, assim como Elias orou, assim como Samuel também orou, dizendo, Deus, manda fogo do céu, mata esse povo todo, há uma grande probabilidade que acontecesse isso. Porque eles caminhavam no nível de unção e autoridade que nós nem imaginamos. O que eles disseram? Ao invés de declararem assim, olha, Senhor, manda uma miríade de anjos aqui, mata todo mundo. Porque Jesus disse isso no Getsemane, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele mandaria agora uma legião de anjos para matar todo mundo aqui, para acabar com esse rolê aqui. Pedro disse assim, põe a cruz de cabeça para baixo. Estou mais preocupado com a provisão de Deus, com a aprovação de Deus, não com a provisão de Deus. Eu quero ser achado nele. Eu quero ser recebido por Ele. Compreende, querido? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. O nosso coração não pode estar naquilo que Ele nos dá, mas sim em quem Ele é. Nós precisamos ser aprovados por Ele. Aprovados por Ele. A vida do crente é uma vida de altar, não só de tenda. Onde é que está o teu altar essa manhã? Onde é que está o teu altar essa manhã? Não ande na sua vida ministerial, na sua vida com Cristo, só com a sua tenda. A tenda é importante, é preciso ter fé para receber. Só que o teu altar tem que estar do lado de fora. Toda vez que você sair da tenda, a primeira coisa que você tem que ver é o teu altar. Toda vez que você terminar de oferecer ao Senhor o seu sacrifício, de receber a aprovação dEle, vá para a sua tenda para receber a provisão. Deus é um Deus de aprovação, mas também é um Deus de provisão. Amém? Próximo verso. Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16.
Colossenses 1, 15 e 16 diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você pode dizer amém? Jesus é, queridos, a imagem do Deus invisível. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Seguir Jesus eu vi uma pessoa falando isso, achei fantástico. Na verdade, li em um livro. Seguir a Jesus é como fazer uma viagem sem GPS, mas em comboio. Imagina uma viagem daqui para o porto, 10 pessoas. Só quem está na frente, que é o líder, conhece o caminho. Todos os outros carros desligaram o GPS e a dinâmica da viagem segue o líder. Imagina que na frente é Jesus e os outros carros estão seguindo a ele e vão para a autoestrada. 120 por hora, está todo mundo acelerando e o líder está na frente. Vamos lá, gente, nós temos que chegar ao nosso destino, que é a vida eterna. Siga um carro. Só que durante a viagem é longa. Você não vai daqui para o porto em meia hora, você leva um tempo. Agora imagina que a viagem não é uma viagem de 3 horas, é uma viagem de 30, 40, 50, 60 anos. E seguir a Jesus é isso, é uma viagem de 30, 40, 50 anos, para a maioria de nós. Amém? Então durante a viagem, quem conduz muito em autoestrada sabe, tem outdoor, tem a estação de serviço, tem os caminhões que passam, e viajar de comboio é muito difícil, porque basta passar um caminhão, alguém fazer uma ultrapassagem no tempo errado, e toda a fileira é comprometida. Tem toda a gente jogar o carro para a direita, e esperar que o outro, abençoado, que se distraiu, que está lá atrás, volte e acompanhe o resto do grupo. Nós já fomos de comboio para revisão de vidas, para os acampamentos, e no Brasil, eu não sou tão velho assim, mas já faz tempo. No tempo que não tinha GPS, eu ainda não conduzia, portanto, estou safo. No tempo que não tinha GPS, eu lembro que nós fazíamos viagens longas, interestaduais no Brasil, pelas BRs do Brasil, misericórdia, aquelas BRs buracadas. E era dificílimo, porque nós viajávamos em comboios de 5, 6, 7 carros para outros estados. E a viagem era muito longa. Então, se alguém se perdesse pelo meio do caminho, tinha que toda a gente ligar. Fulano, cadê você que ninguém te vê? Olha, para na próxima estação de serviço, que o abençoado nunca tinha feito a viagem e se perdia no meio do caminho. É difícil. Seguir a Jesus é como viajar em comboio, você não pode se distrair. Você não pode perder o foco. Você não pode permitir que ele continue na autoestrada e você vá para a estação de serviço. Quando ele para, você para. Quando ele continua, você continua. Mantenha os olhos nele. Em nome de Jesus. E não somente naquilo que ele pode te dar, mas em quem ele é. Amém? Último texto da manhã. Mateus capítulo 19. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 22. Texto maravilhoso, super conhecido. E esse jovem, meu Deus, como eu tenho meditado em Mateus 19, diz o seguinte: o homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Olha aqui para mim. Você concorda que essa é uma excelente pergunta? É uma pergunta que todas as pessoas precisam fazer. Deus, o que eu preciso fazer para não ir para o inferno, mas para passar a eternidade com o Senhor no céu? Eu não sei você, mas essa é uma das perguntas mais importantes que nós deveríamos fazer. Então, quem está fazendo essa pergunta não é alguém desinteressado em Deus. Não é alguém que se sente indiferente diante da presença de Deus. Então, esse jovem não era um jovem que saiu de uma balada bêbado e, por acaso, acidentalmente tropeçou em Jesus e o rejeitou. Era alguém que estava profundamente interessado em passar a eternidade com Cristo. Então, ele faz uma pergunta, que é a pergunta mais importante. O que eu preciso fazer? Que é o temor de todos nós. Você pode ter 1 milhão de medos. Se eu pegar aqui o microfone e passar para toda a gente, e toda a gente falar um medo que tem. Eu tenho medo de aranha, eu tenho medo da morte, eu tenho medo... Não interessa. Nenhum medo será maior do que ir para o inferno. Concordam comigo? Então essa pergunta é uma pergunta muito importante. Verso 17. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja, agora vem a resposta. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. 18. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Próximo. Honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Pausa para a meditação. Os 10 mandamentos são divididos em 2 partes. 6 mandamentos que Jesus
fala aqui para ele. São relacionamentos, são mandamentos para a nossa relação horizontal. Os outros 4 são mandamentos para o nosso relacionamento vertical. 4 mandamentos é sobre como nós nos relacionamos com Deus. 6 mandamentos é como nós nos relacionamos com o próximo. E Jesus só mencionou aquilo que é horizontal, não o que é vertical para ele de propósito. Próximo verso. Tenho obedecido a todos estes mandamentos, disse o homem. Como Jesus não disse a ele os verticais, para ele ficou fácil. Jesus baixou o nível para pegar ele no pulo. Olha só. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que devo mais fazer? Verso 21. Respondeu Jesus: se você quer ser perfeito, ok. Primeiro estava em um nível bem baixinho. Como é que está a sua relação na vertical, na horizontal? Como é que está a relação com o teu próximo? Como está a tua relação com teus pais? Você está obedecendo? Você está honrando? Você está cuidando do teu próximo? Está amando o seu próximo? Que bênção! Estamos aqui, ó. Aí Jesus depois eleva o nível. Mas, se você quer ser perfeito, vá. Agora, ele resumiu os 4 verticais, ok? Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Isso. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, em 95% das vezes que alguém se aproximava de Jesus, Jesus dizia assim: perdoados estão os teus pecados. Vá embora e não peque mais. Aí se aproximava outra pessoa. Perdoados estão os teus pecados, você foi curada, vai embora. Outro era ressuscitado. Okay? Jesus tinha um excelente testemunho, um excelente pretexto para pedir àquela pessoa para que o seguisse. Era um morto que tinha voltado a viver. E Jesus dizia: não, vá, Deus te abençoe, seus pecados estão perdoados. Para esse jovem, Jesus fez um convite exclusivo. Ele só fez esse convite para 13 pessoas. Os 12 apóstolos e esse rapaz. Jesus nunca dizia às pessoas, às multidões: me sigam. Jesus dizia às pessoas: perdoados estão os seus pecados, volte para casa. Seja luz no mundo, seja sal na terra, Deus te abençoe, vá. Mas para esse jovem, possivelmente, havia uma grande possibilidade dele se tornar um dos 12. De ter colocado seu nome na história. Mateus fala, foi tão marcante esse momento que Mateus fala sobre isso, Marcos fala sobre isso e Lucas fala sobre isso. O único dos apóstolos que não falou foi João. A ideia de João era outra no evangelho. Mas foi tão marcante para os 12, porque eles viram Deus encarnado na terra, convidando um homem natural, que tinha algum dinheiro na conta, Deus chamando ele: me siga. Os 12 falaram: yes, mais um para o time, é agora. E ainda vem com o dinheiro, glória a Deus. Pagar almoço para todo mundo hoje, bênção. Aí fala: não vai dar. Eu me apeguei à tua provisão. A tua aprovação não é tão importante. Eu me apaixonei pelo que o Senhor me deu. Sabe por que ele era próspero? Porque ele honrava pai e mãe. Sabe por que ele era próspero? Porque ele era obediente aos mandamentos. O jovem rico provavelmente era o melhor crente da congregação dele. Se ele viesse aqui para a nossa igreja, ele seria um excelente líder de célula, ele seria um excelente diácono. Ninguém ia rejeitá-lo. Era um cara de caráter, que a Bíblia fala. Porque no momento que ele disse: tenho observado, tenho cumprido todos esses mandamentos, Jesus não repreende. Quando alguém mentia, quando alguém tinha uma segunda intenção no coração, imediatamente Jesus dizia para ele: você está errado, você está mentindo. Jesus, ele sondava o coração, mas Jesus não o repreende. Então Jesus concorda, de fato, você tem cumprido. Agora, se você quiser ser perfeito, Jesus sobe o nível, do mesmo jeito que ele subiu o nível com Pedro. Quando Pedro afunda, foi o único que andou sobre as águas, o único ser humano normal que andou sobre as águas. E Jesus olha para ele e fala assim: pequena fé. Porque o nível com Pedro era lá em cima, o nível com esse jovem foi lá em cima. Jesus elevou ele para o nível mais alto. Vem e segue-me. O seu coração está apegado com aquilo que eu te dei e não com quem eu sou. O seu coração está apaixonado pela minha provisão. E por conta disso você não tem buscado a minha aprovação. Então Jesus, ele repreende muito duro com esse jovem, para quebrá-lo, para tirar a idolatria do coração dele. O apego aos bens materiais é idolatria, gente. A nossa confiança está naquilo que o dinheiro pode nos dar. A nossa confiança está na nossa estrutura familiar, pessoal, que tudo isso é importante. Deus também provê essas coisas, só que o nosso coração não pode estar nessas coisas. Então, alguém certa vez disse, né? O crente pode ter dinheiro, o dinheiro é que não pode ter o crente.
E está tudo bem. Só que não pode ter o teu coração, não pode ser a prioridade do teu coração, a tua confiança não pode estar nisso. Isso é muito importante. Aquele jovem perdeu a maior oportunidade da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Nada na Bíblia inteira nos dá uma certeza de que aquele rapaz foi para o céu. Ele rejeitou a Cristo presencialmente, em carne e osso, Deus encarnado na terra, porque o coração dele estava na provisão e não na aprovação de Deus. Meu convite para ti essa manhã é que você pare e reflita. Deus, eu tenho andado só com a minha tenda, ou também tenho andado com o meu altar? Eu tenho buscado do Senhor apenas a minha provisão, eu tenho buscado do Senhor a tua aprovação. Eu quero finalizar essa palavra, fazer esse momento de reflexão. Vem cá pregar 40 minutos. Brincando. Todas as coisas que Deus pode nos dar, querido. Tudo aquilo que Deus pode te dar. Família, casamento, bens materiais, recursos. Tudo isso é muito importante. Porém, aquilo que é mais importante foi feito em uma cruz por você. Corresponda ao amor de Deus nessa manhã, buscando não apenas a provisão dele, mas a aprovação dele. A Bíblia diz, querido, que um dia nós estaremos diante do trono dele. Isso é tão claro nos evangelhos, isso é tão claro. A Bíblia diz que nós estaremos diante dele para sermos julgados, mas não para sermos condenados, mas para que as nossas obras sejam provadas pelo fogo. Como eu mencionei no início, cabe a nós nesse momento, que nós estivermos diante dele. Cara, o crente precisa gastar a sua vida olhando para esse momento. Um dia eu prestarei contas, mas não olhar para esse momento com peso, não olhar para esse momento com condenação, olhar para esse momento como um dia eu o verei como ele é. E meu coração, as minhas obras, a minha mente, isso tudo passará diante dele, como o ouro passa pelo fogo para ser purificado e não para ser queimado. Então, eu quero encher o teu coração de alegria e de expectativa essa manhã, que a coisa mais importante na vida do crente é a aprovação de Deus, e que cabe a mim e a você buscarmos isso durante todos os dias da nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor sempre pelo que Ele nos deu, mas muito mais por quem Ele é. Coloque-se em pé do seu lugar. Vai parecer que está acabando, mas não vai. Nós vamos fazer aquilo que nós começamos a fazer no início do culto. E eu não vou ter pressa. Nós ainda temos tempo, ainda está cedo. Mas não só porque nós temos tempo, mas porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, de todo louvor. É por quem Ele é. E nós vamos adorar. E eu vou deixar o louvor ministrar à vontade aqui. Só depois de uns bons minutos eu vou entrar para orar por você, para te chamar para o altar. Mas enquanto o louvor vai ministrando, aqui na frente vai estar livre. Nós vamos fazer o nosso momento de altar. Mas eu vou te convidar nessa manhã para não vir apenas pedir algo material. Nós temos outros domingos para essa finalidade. Mas eu quero que você venha para o altar para buscar de Deus a aprovação. E dizer ao Senhor: Senhor, eu tenho sido aprovado no meu comportamento, acima de tudo aquilo que o Senhor pode me dar. Eu quero ser aprovado pelo Senhor, por quem o Senhor é, pelo que o Senhor fez por mim em uma cruz. Enquanto o louvor vai ministrando, o altar vai estar livre para você vir se ajoelhar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Declare: dele veio sim, somente dele, mais ninguém.
fizer, Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Mais uma vez, minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, somente dele, mas ninguém. Para Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, nós o adoraremos igual. Diga assim, ó: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e
busca apenas a provisão, mas a aprovação do alto. Nós somos um povo que quer morar com Cristo e viver com Cristo eternamente. Que está orando por você. Senhor Jesus, nos dá um coração como o teu. Coração que busca a aprovação do alto. Coração que te busca, coração. Está sentado. Nós nos rendemos, Senhor, nessa manhã. Muda o nosso coração, Deus. E ao Cordeiro seja o louvor. Deus. Ao que está sentado. Espírito Santo, No trono, que venha se derramar diante do teu altar. e ao Espírito Santo, nós não podemos sair da mesma forma que nós chegamos. A tua palavra diz: seja o louvor, a tua presença habita em meu louvor. seja a honra, Senhor, caminhe em nosso meio. seja Som dos nossos corações. a ti seja a glória. Veja se há algo de mal em nosso coração. Se o som do nosso coração Ele nos conhece, Deus. Nós estamos indo mais profundo essa manhã. Oh, Deus. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso minha alma anseia por ti, és poderoso, poderoso minha alma anseia por ti. Senhor Jesus, toque em nossos corações. Santo Espírito, toque em cada coração. Que nosso coração aqueça como o coração dos discípulos no caminho de Emaús. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29, 12, 13: serei achado de vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus procura corações sedentos. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas que se rendem de verdade, pessoas que o adoram em espírito, pessoas que o adoram em verdade, pessoas que o amam acima de todas as coisas, pessoas que buscam a aprovação do alto. Santo dos santos, Senhor, nós nos rendemos nessa manhã ao governo do Teu Espírito. não sabe Espírito Santo, viver. toca profundamente em cada coração. Converte o nosso coração ao Teu, Jesus. Nós nos rendemos, nós nos submetemos. A glória de Deus. Nós pedimos um toque especial do alto nessa manhã, Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, ama pela glória.
sem perder esse ambiente. Permita que o Espírito Santo continue a ministrar o teu coração. Ouça a voz do Espírito Santo falando ao seu ouvido. Vamos lá com seus olhos fechados, com suas mãos erguidas. Senhor, nós estamos entrando mais profundo no rio essa manhã. Oh Deus, sentimos tua glória nesse lugar. É Jesus. Algo grande acontecerá. Nos submetemos à tua glória, Deus. Se ativa o sobrenatural. Jesus, como um rio de águas vivas sobre nossas vidas, no nosso interior. Adonai se manifestará aqui nesse lugar. Por esse ambiente, por esse culto. Como o pastor Aisley ministrou no domingo passado, nós não queremos apenas ficar nas margens do rio, nós não queremos apenas experimentar um pouco da tua provisão, da tua aprovação. Nós queremos ir mais fundo essa manhã, nós queremos ir mais profundo no rio, nós queremos que a nossa vida esteja no controle de tuas mãos. Nós queremos ser tomados pelo ambiente de glória, onde o governo está nas tuas mãos. Queridos, permita que o Espírito Santo tome conta da tua adoração, do teu interior. Não fique na margem do rio, vá mais fundo hoje de manhã, vá mais profundo. Há um governo, há um rio que flui do trono de Deus, há um rio que flui. É sobre isso, é sobre esse nível de ambiente. Vamos mais profundo nessa manhã. Permita que o Espírito de Deus tome conta do ambiente da tua vida. Estabeleça o governo sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre o teu entendimento. Os instrumentos tocam. Permita que a glória de Deus vá do teu interior. Vamos, erga a sua voz de adoração ao Rei. O Rei está presente na casa. Corresponda a Ele, a glória a Ele. Chama na vassoura. Glória, glória, glória. Deus se manifestará, te adoramos, Deus se
somos batizados nesse Espírito, nós somos batizados pelo amor de Deus. Oh, Jesus, em nome de Jesus. Adonai se manifestará. Aleluia. Oh, Jesus. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Nosso aplauso ao Senhor, acompanhado de um glória a Deus, um aleluia. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Que aonde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor te dê por herança. Que você esteja sempre como cabeça e não como cauda. Que as portas se abram, que o Senhor seja o teu provedor, mas que acima de todas as coisas você busque a aprovação que vem do alto. Deus te abençoe, uma boa semana, um bom domingo. Não vá embora sem abraçar 4, 5 pessoas. Beijo no coração.